Hoje é dia da gente se aventurar novamente pelo incrível mundo da endocrinologia. Dias atrás, uma ex-aluna minha me deu uma ideia genial. Ela falou: que tal você fazer um vídeo resumindo cada hormônio? E eu achei essa ideia tão incrível que eu resolvi fazer um pouquinho mais do que apenas falar sobre o hormônio. A gente vai explicar todo o feedback de produção hormonal. Além disso, eu vou explicar para qual órgão o hormônio vai, em qual célula se conecta e como isso é importante para a função do hormônio. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou explicar sobre o PTH, um hormônio produzido lá nas nossas glândulas paratireoides. Esse é um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes de continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque você desse jeito não vai perder mais nenhuma atualização aqui do canal. Deixa o seu like e o seu comentário ali que são muito importantes, cara, eu tô de olho, não esquece do like. Além disso, clica no botão compartilhar que tá lá embaixo do vídeo. Nele você pode mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Ah, e não se esquece, lá na descrição também estão as minhas redes sociais. Caso você tenha alguma ideia de vídeo, você pode deixar no comentário ou também mandar lá nas redes sociais. E eu sempre tô atualizando alguma coisa no meu Instagram também, então dá uma conferida lá. Bom, pessoal, pra gente começar a falar um pouquinho do nosso hormônio, primeiro a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Aqui em cima a gente tá vendo um vaso sanguíneo. E nós sabemos que no sangue não corre apenas hemácias, glóbulos brancos, plaquetas e o plasma sanguíneo, que inclusive é a parte líquida do nosso sangue. Nesse plasma existem muitos nutrientes importantes. São carboidratos, são gorduras, são lipídios em geral, são proteínas e também nós temos os eletrólitos, os famosos íons, os sais minerais que estão viajando pelo nosso sangue. Um desses íons importantes é o cálcio. E imagina só que no corpo de alguma pessoa o cálcio acabou diminuindo na sua concentração. Já que o cálcio diminuiu, obviamente o nosso corpo tenta compensar ele de alguma forma. E quem vai compensar vai ser a nossa paratireoide. Só para vocês lembrarem, as paratireoides são essas 4 glândulas que vocês estão vendo aqui, que elas se localizam na parte posterior da tireoide. A gente só consegue ver elas se a gente olhar por trás da tireoide. Pela frente a gente não identifica onde elas se encontram. Quando o cálcio diminui, existe um receptor lá na membrana das células da paratireoide chamado CaSR, que significa, da sigla em inglês, receptor sensível a cálcio. Como o próprio nome diz, ele percebe, ele é sensível ao cálcio que está por fora da membrana da célula. E quando o cálcio diminui, esses receptores se ativam com muita intensidade e mandam um comando para o interior da paratireoide para que ela comece a produzir e secretar PTH. Dessa forma, esse hormônio acaba aumentando na nossa corrente sanguínea. Agora que o PTH já aumentou no nosso sangue, ele vai para alguns órgãos para desempenhar a sua função. Um desses órgãos para onde ele vai é para o nosso rim. Para que ele vai lá no rim, pessoal? Ele tem algumas funções no nosso rim, tá? Uma das funções importantes é tentar retirar o cálcio que está indo parar na urina. Ele vai fazer o que a gente chama de reabsorção de cálcio, porque se ele reabsorve o cálcio, esse cálcio acaba aumentando no sangue para contrabalancear esse cálcio diminuído que a gente teve aqui no início. É como se fosse um método de feedback que a gente já conhece muito bem e que inclusive eu fiz um vídeo só para explicar o que é um feedback negativo e o que é um feedback positivo. Vou deixar um card aí para vocês. Além dessa reabsorção de cálcio, alguns estudos comprovam que quando o PTH aumenta no sangue, o cálcio acaba diminuindo na urina porque ele está sendo reabsorvido para o sangue. No entanto, a quantidade de fosfato acaba aumentando na urina, porque lá no rim ele acaba diminuindo a reabsorção desse fosfato. Então essa reabsorção para fosfato cai bastante e dessa forma nosso corpo começa a perder um pouquinho de fosfato. Além disso, uma função bem importante também do PTH lá no rim, pessoal, é de ajudar na transformação de uma vitamina no nosso corpo, que é a vitamina D. Quando a gente consome pela dieta vitamina, seja pela gema de ovo, seja por leite bastante concentrado em cálcio e em vitaminas, ou até mesmo pelo óleo de peixe, que também tem bastante vitamina D, essa vitamina D acaba indo para o nosso sangue, mas ela precisa ser transformada em alguma substância
substâncias que têm uma função hormonal para que ela possa desempenhar a sua função. Então ela acaba passando lá no fígado. E lá no fígado a vitamina D é transformada em uma substância chamada 25-colecalciferol. Só que o 25-colecalciferol também não é muito forte, ele não consegue desempenhar sua função. Então ele acaba chegando até o rim para ser transformado, mas ele só consegue ser transformado em uma nova substância se o nosso PTH da paratireoide já estiver no rim tentando estimular ele a transformar esse 25-colecalciferol. E se ele está lá, como a gente está vendo aqui no nosso esquema, né? Se o PTH já está lá no rim para transformar, então ele consegue se transformar no hormônio chamado 1,25 de hidroxicolecalciferol. Aí sim, essa vitamina D está pronta para desempenhar as suas funções. Agora que esse hormônio está pronto, eu escrevi aqui só 1,25 para não ficar enorme a palavra, né? Já apareceu a palavra aí para vocês na tela. Esse hormônio ele viaja até o intestino, pessoal. Para quê? Porque no intestino ele vai estimular o aumento da absorção de cálcio. Isso mesmo, ele vai absorver mais cálcio, porque a gente estava com falta de cálcio no sangue. Então, se a gente absorver mais cálcio, obviamente a gente vai ter um aumento do cálcio sanguíneo. Então, isso é uma tentativa de um feedback negativo. O cálcio estava baixo e agora veio uma resposta tentando compensar, aumentando o cálcio sanguíneo. Reparou que a gente já teve uma tentativa de feedback aqui, aumentando a reabsorção de cálcio, e aqui aumentando a absorção de cálcio intestinal? Legal, né? Duas tentativas bem interessantes de feedback que o nosso PTH acabou iniciando. Agora o nosso PTH vai para outro lugar muito importante do nosso organismo, que é o nosso tecido ósseo. Lá nos ossos, o PTH ele acaba fazendo duas coisas muito importantes. A curto prazo e de maneira rápida, ele ativa os osteócitos, que são células que já estão maduras lá no osso, para que estas rapidamente liberem cálcio do osso em direção ao sangue. O nome disso é reabsorção óssea. Então o nosso cálcio está sendo reabsorvido do osso em direção ao sangue. Então a gente acabou aumentando, vou puxar uma flechinha aqui, aumentando a reabsorção de cálcio no osso. Tá? Então a gente fez a reabsorção de cálcio. Lembrando, quando eu reabsorvo cálcio no osso, eu tô tirando o cálcio do osso e mandando pro sangue, tá? Por que chama reabsorção, gente? Porque o cálcio, ele é depositado no osso. E se eu tô reabsorvendo, levando de volta pro sangue. Então a gente reabsorve cálcio do osso. E a longo prazo, a gente estimula os osteoclastos, que são células diferentes que estão lá no osso, que tem a função de fagocitar o cálcio no osso e, a longo prazo, ir jogando cálcio em direção ao sangue. Então, novamente, estamos estimulando a reabsorção de cálcio, só que agora por longo período de tempo, de uma forma mais lenta. E quando a gente avalia a longo prazo, a reabsorção de cálcio pelos osteoclastos, ela acaba sendo muito mais poderosa do que a pequena reabsorção rápida feita pelos osteócitos. Então, a gente teve mais um mecanismo importante que o PTH acabou estimulando para a gente poder ter valor normal de cálcio no sangue. Percebeu uma coisa importante aqui no final? A gente teve aumento de reabsorção de cálcio no rim. Não deixei ele ir para a urina e reabsorvi ele para o sangue. A gente produziu no rim um hormônio chamado 1,25 de hidroxicolecalciferol, que também pode ser chamado de 1,25 de hidroxivitamina D, e a gente mandou ele para o intestino para ele causar a absorção de cálcio mais intensa. Então, seu leitinho ali que você tomou, ele vai ter uma absorção mais forte do seu cálcio e vai parar no sangue com mais facilidade. E agora a gente mandou esse PTH para o osso para que ele pudesse reabsorver o cálcio depositado no osso, primariamente feito isso pelos osteócitos, de uma forma rápida, porém não muito intensa, e depois a gente fez isso pelos osteoclastos, de uma maneira mais lenta, menos intensa, só que por um período muito mais prolongado, por meses. E dessa forma a gente acaba reabsorvendo bastante cálcio em direção ao sangue. A soma de todos esses efeitos que eu estou enumerando aqui para vocês é o aumento de cálcio sanguíneo novamente. Ou seja, a gente fez um mecanismo de feedback negativo. Aquela substância que estava diminuída no nosso sangue agora começou a aumentar no nosso sangue.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário ali embaixo. Eu espero que tenha ficado de um jeito bem didático, bem legal, para vocês entenderem como isso funciona. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder e deixa o like ali embaixo. Tchau!